Olá, pessoas! Bem-vindos a mais um episódio do RT Comentado. Isso aqui é uma espécie de uma parte 2 do RT Comentado anterior do Stalin Wars, em que eu tinha falado que o Caio Almenda tinha me contado que ele disse pra mim depois em off, não foi bem assim. A minha teoria é outra. Quero aparecer pra colocar em panos limpos isso aí. É isso, Caio Almenda? Exatamente, cara. Até porque eu não conhecia a história que você contou no RT Comentado passado. Eu não li muito sobre a vida de Stalin em detalhes. Eu acho que eu li o livro do Deutsch só uns pedaços, assim, aquela biografia zona, sabe, que é bonita e tal. Mas Aham. eu não conhecia aquela história que você contou. Eu conheço uma história muito mais perto de casa. Perto de casa, eu quero dizer ali do outro lado da poça, ali, uma história que aconteceu em Niterói, do outro lado ali da poça do Rio de Janeiro, que eu queria contar para você, que foi, na minha opinião, acho que, sendo bem claro, eu acho que o Tony Gilroy, né, o criador Do do seriado. Andor, ele deve ter lido um monte de coisa, se inspirado em um monte de coisa. Ele não chegou e pegou um caso e repetiu e tal. Ele deve ter lido um monte de coisa diferente. Mas essa tem umas semelhanças tão grandes com esse episódio 6 da primeira temporada, né? O Assalto a Aldani, que eu acho que valia comentar. E como é brasileira, ainda por cima, eu acho que a galera vai ter um interessezinho em ouvir a história. Então, beleza, Caio Almenda. Só fazendo aquele parêntese antes da gente começar de fato. Apoio Vira Casacas, cara, né? Se você tiver como, então, né? Todo o RT que você dá, o repost que você dá, o comentário, mandar para o pessoal ajuda bastante. Mas também, é claro, se tiver como, né, financeiramente apoiar o Vira Casacas, entre lá em apoia.se/viracasacas, na aurelo.cc, ou abre teu celular ali, né, entra no teu banco e manda um pix recorrente para viracasacaspodcast@gmail.com. 5 pilinha por mês já ajuda bastante a gente. Caio Almendra, conta pra gente essa história então. Como assim Andor em Niterói? Pois é, gente, o ano era 1968. A ditadura brasileira já tinha 4 anos. Ela tinha prometido durar só 4 anos, né? Ela acaba durando 20 e poucos. Vale lembrar dessa história. Ela começa barbarizando o sindicato, fechando os partidos políticos de esquerda, em especial o PTB, então colocando gente como o Rubens Paiva fora do Congresso e por aí vai. E depois começa um processo de luta armada, que tinha, vale lembrar dessa história, uma mana longa e uma mana curta. Tinha uma luta armada, era uma coisa muito concentrada, quem de fato pegava em armas eram muito poucas pessoas, mas o grupo de apoio e por aí vai era muito mais amplo. Isso reflete muito o que Andor faz, né? Porque no Andor você tem todo o núcleo ali da Mon Mothma, da senadora, que fornece dinheiro, que dá uma ajudinha, não sei o quê, mas ela não sabe o que está acontecendo no assalto. Então, a primeira comparação é essa. A Mon Mothma, em certo sentido, seria o Rubens Paiva. Não como deputado ainda, como empresário, mas é um cara que tinha poder institucional, tinha dinheiro, conseguia apoiar, e por conta disso ele fazia essa mão longa de fugir com os militantes, e forneceu dinheiro para alguma coisa, e por aí vai. Tanto que, e aí, essa é a parte 2, havia um grupo lá dentro da luta armada chamado Aliança Libertadora Nacional, um racha à esquerda e ao maoísmo, à luta do campo do PCB. Havia outro racha bastante similar que vai virar o PCdoB. E o Carlos Marighella, vale lembrar, ele tinha sido deputado em 1946, até que em 1940, ao longo do mesmo ano, o comunismo foi legalizado pelo TSE, e aí todos os comunistas foram caçados. Então ele seria uma figura como Lucian Hell, porque ele é o cara que está por trás, é mais velho, está na luta há mais tempo. Tem que lembrar que ele foi preso durante a ditadura Vargas, ficou também aqui no Rio de Janeiro, só que em Ilha Grande, ficou preso lá em Ilha Grande, junto com outros comunistas e por aí vai. Organizou a cadeia, né? A história dele na cadeia é super interessante, né? Então ele seria essa figura mais eminência. A parte do Lucian Hell dá a entender que ele foi importante em algum momento, que ele está vendendo quinquilharia ali, mas não é o que ele faz. Essa coisa dele vender quinquilharia, eu acho que o Tony Gilroy tirou do O Homem do Castelo Alto.
O Homem do Castelo Alto, livro do Philip K. Dick, tem um cara que vende Americana, que seria tipo a cultura americana pré-invasão nazista dos Estados Unidos e tal. Então, mais ou menos puxou daí a inspiração. Mas aí, em 1968, o mundo está se radicalizando. Você tem que lembrar que você tem revoltas massivas na França, você tem Baader-Meinhof Group na Alemanha, e por aí vai. E, ao mesmo tempo, ficou claro para boa parte da sociedade brasileira que a ditadura não vai embora. Ela disse que ia durar 4 anos, então teria um prazo para acabar no 15 de março de 1968. Em 1968 ficou bem claro que nada feito. Vão durar aí, sabe-se lá quanto tempo, e na época as pessoas, inclusive, achavam que talvez para sempre. Né? A imagem que se tinha política era de recrudescimento dos sistemas no terceiro mundo, a ponto de talvez ser uma ditadura de 50, 100 anos. E aí, em 1968, a Aliança Libertadora Nacional começa a botar um pezinho no Rio de Janeiro. Lembrando que o Rio de Janeiro, na época, ele tinha deixado de ser a capital, mas ele ainda era dividido em 2 estados, tinha o estado do Rio de Janeiro e o estado da Guanabara. Então você tinha a situação sui generis de 2 capitais separadas por uma ponte de 10 quilômetros de distância, que, aliás, ainda ia ser construída, né? A ponte construída, tinha acabado de ser construída a ponte de Niterói. Tinha começado a botar um pezinho no Rio de Janeiro, e essa figura chamada Sérgio Granja, que eu conheço, um amigo meu, colega meu da minha época de pessoal, resolveu ter uma ação aqui em Niterói. E aí vale lembrar qual era o plano geral da ELN. A ELN acreditava na luta camponesa no Brasil, mas achava que para ela acontecer você deveria transferir recursos dos centros urbanos para o campo. Então o objetivo era mandar o dinheiro para o Amapá. Aliás, inclusive, a figura que receberia esse dinheiro, nunca deu certo, se tornou um grande político, um oligarca de direita do Amapá. Vale ser comentado. Então o objetivo era fazer assaltos aqui, no Rio de Janeiro, São Paulo, capitais, não sei o quê, mandar dinheiro para guerrilheiros no campo para começar o processo de guerrilha no campo por conta da imagem de uma grande marcha brasileira, à lá a Grande Marcha de Mao. Aí, em 1968, o Sérgio Granja tem uma ideia que ele achou genial. E, de fato, funcionou muito bem. Chegaria aqui, em novembro de 68, uma senhora chamada Rainha Elizabeth. Como a Rainha Elizabeth faria uma visita ao Rio de Janeiro, em parte, olha que engraçado, porque a ditadura brasileira, anos depois da ditadura Pinochet e por aí vai, eles faziam um lobby para normalizar os seus regimes, para não ser visto como uma ditadura para fora. Então, a vinda da rainha tinha uma relação com um certo processo de tentativa de normalização da relação com o mundo. Né? Ela viria para cá e, por conta disso, um monte de vias ficaria fechada. E aí, então, teria um grande bloqueio na cidade em vários lugares diferentes, o que deixaria a cidade um caos. E o Sérgio Granja pensou, se a gente se organizar bem direitinho, se a gente for igual um reloginho, a gente aproveita o último minuto antes da rainha fechar todas as vias e foge sem que a polícia consiga nos perseguir. Que, se você reparar, é a mesma história do episódio de Andor. Porque no episódio de Andor está rolando um festival cósmico, né, um evento que é um evento físico, né? Eu não lembro direito como é que é, mas isso. É um evento físico, uns asteroides, um raio cósmico, alguma coisa passa, não sei quantos anos. O pessoal vai lá todo para assistir. E tem uma parte cultural da coisa, as pessoas vão para assistir, então tem público na rua, e eles passam 1 minuto antes do negócio, e aí as naves não conseguem perseguir eles e tal. Então, tem essa relação também. E, por fim, tem o alvo. No Andor, o alvo é a folha de pagamento imperial. Ou seja, é um trem, né, um comboio de trem que pagava o salário dos soldados. Porque, como se sabe, numa galáxia muito distante não existe cartão de crédito nem conta bancária. Perfeito. Não existe, não, uma galáxia muito distante. Em 1968, muito tempo depois dessa galáxia muito distante, também não tinha pagamento eletrônico. As pessoas recebiam em dinheiro.
Então, o alvo foi o carro pagador, a van pagador, uma Kombi, com dinheiro de pensões do estado da Guanabara. O estado da Guanabara era o estado do Rio de Janeiro, menos a cidade do Rio de Janeiro, que era o estado do Rio de Janeiro, porque tinha sido Distrito Federal, né? E tinha como capital Niterói. Então a gente chega assim ao assalto, ao dia do assalto em si. Tem um texto do próprio Sérgio Granja sobre esse evento. Era uma agência bancária, a agência bancária estava com uma fila de pensionista, o carro pagador chegaria atrás e entregaria o dinheiro para todo mundo ali. Ele mais três pessoas ficaram esperando. Quando a van chegou, ele deu uma banda no PM, eles fizeram a cobertura, rasparam a banda e saíram correndo dali em direção ao Rio de Janeiro, e aproveitaram que, como as vias estavam todas fechadas, a polícia não conseguiria achar eles passando logo depois. Então, tem isso bastante em comum com o evento do Andor. E aí, por fim, vale lembrar o que aconteceu depois, né? Nos anos seguintes, Marighella é morto. Lucian Hell também foi morto na história, né? As cenas finais. A história, a LN nunca conseguiu se interiorizar o quanto queria. A repressão chegou, boa parte das pessoas foram torturadas e mortas, e por aí vai. Porém, vale ser dito, a luta armada não foi à toa. Ela criou, com o tempo, uma massa crítica contra a ditadura, e ela foi lembrando as pessoas que, enfim, vivíamos num regime de exceção. Todo esse processo de tentar naturalizar não foi dando certo, porque você teve um processo de resistência e por aí vai. Aqui, cara, eu queria ler para você o jornal que tem do dia seguinte, que tem o seguinte manchete. Vamos lá, tô curioso. Milhares de cariocas coroaram com aplausos e flores a chegada da rainha. Aí tá grande assim, a rainha tá aqui no canto. Negrão de Lima era o governador, né? O prefeito. É a apoteose de uma longa história de amizade entre os dois povos. Isso é um jornal Última Hora. Logo embaixo da chegada da rainha, vem escrito assim: 123 milhões no carro pagador do IPEG. Roubo recorde da jovem gangue. Albuquerque Lima exalta as Forças Armadas, Cilton Nelson Rodrigues e ataca as patativas da subversão. Isso aí é tentativa de guerra cultural. Albuquerque Lima era um cantor, era tentativa de se contrapor à geração de músicos críticos e por aí vai. Juventude Cristã faz sua festa da canção. E aí, lá embaixo, ainda nem sei por que não tinha sido censurado, nenhum servidor ficará sem aumento. GB propõe 40% para bombeiros e PMs. E aí, enfim, eu queria contar essa história porque brasileiro, Lucian Hell, a história do Marighella, do próprio Rubens Paiva, da Mor Mothma. Mas vai lembrar que essa comparação que a gente faz não é à toa, né? A gente gosta de fazer essa comparação, a gente gosta de lembrar essas inspirações reais e por aí vai, porque a gente tem uma certa tendência em aceitar muito mais atos heróicos na ficção do que atos heróicos no dia a dia. Na hora que a gente vê um caso real como esse, a gente lê a coisa como roubo recorde da jovem gangue, ao invés da gente ler a coisa como: olha que legal, esses heróis aqui fizeram um grande assalto e para salvar o país da repressão e por aí vai. Então, tem esse impactozinho aqui. E, por fim, eu queria dar uma olhada no valor que isso significava. Em 1968, em dinheiro atual, daria algo como 2 ou 3 milhões de reais em dinheiro atual. Bom valor. Era um bom valor, foi recorde na época, mas o dinheiro foi todo embora. Eu ia te perguntar, Caio, minha pergunta é para onde é que foi? Chegou onde tinha que chegar? Cadê essa grana? Cara,
as pessoas falam de corrupção, de isso aqui, blá blá blá, mas de que seria para eles mesmos e por aí vai, mas a real é que essa galera tinha uma dificuldade muito grande de continuar trabalhando, né? Estava sempre com medo de alguma coisa. Então, você manter uma célula revolucionária, no final dos contos, era como você manter uma pequena empresa de 20, 30 pessoas. E aí, você assalta por 2 milhões, isso dura algo como um ano, onde você panfleta, onde você faz coisas, onde você tenta passar uma parte para os camponeses e por aí vai. Mas se você não fizer um grande assalto e ir imediatamente para uma região mais barata, o custo, o dinheiro, no final das contas, tem um livro interessante do Mário Magalhães sobre Marighella, acaba contando, olha, o dinheiro, no final das contas, ficou na mão do aluguel. Ficou no frango de padaria que a galera comprava para comer. Uma ação dessa, no final das contas, acabava custando mais do que se pensava, do que se calculava. E isso, ainda por cima, tinha a questão de que, enfim, a repressão foi chegando, você tinha que alugar mais de um lugar, você tinha que sustentar mais de uma coisa. Parte do dinheiro, de fato, foi para o campo, e tem que lembrar que, enfim, quando sustentado principalmente para agentes externos, houve guerrilha camponesa no Brasil. Você teve o Caparaó, em 64, ali na sua terra, pelo nosso líder, né, o Brizola, o gaúcho ou carioca Leonel Brizola, e depois você teve Araguaia. Uma parte disso foi, de fato, para esse tipo de ação. Porém, a ação imaginada pela LN nunca acabou acontecendo, acabou nunca dando certo por conta disso. E se você for reparar bem, assim, o lance de Andor também o dinheiro acaba não servindo para tudo, né? Essa é uma coisa que ele acaba assumindo como real. Assim, eles fazem um assalto, tem um impacto das pessoas, as pessoas olham aquilo, veem, caramba. Todo mundo que é contra o regime vira e diz, cara, o regime sangrou o nariz, acertamos um soco no nariz do regime. E é relevante ali, mas não é como se nos meses seguintes tivessem comprado cruzadores, piratas e tivessem... Não, a Aliança Rebelde se financiou a partir de comércio de pequenos países, de governos locais que queriam alguma coisa e que estavam sendo reprimidos e tal, um esquema de pequena burguesia local, e menos de um assalto financiou a guerra toda. Bom, vale fazer alguma análise crítica em relação ao armado por conta disso, mas por compensação vale lembrar que, cara, tem que ser heróico pra caralho, né? Porra. Você tinha que ser um corajoso do cacete fazer um negócio desse com 20 e pouco anos de idade no meio da universidade. Você chegou e resolveu fazer algo disso contra uma repressão que estava pegando. Em 68 a repressão estava muito firme. Boa parte dessas preocupações era justamente, se o fulano atrasou, será que o fulano está sendo torturado, está contando o que aconteceu? O Marighella é reputado, inclusive, por ter uma postura, no livro Mário Magalhães, por exemplo, as outras pessoas poderiam argumentar a mesma coisa, que ele foi dismissive, que ele não levou tão a sério o risco de tortura ser uma contra-inteligência funcional contra os grupos armados brasileiros, por exemplo. Que quando uma pessoa foi pega, várias pessoas foram sendo pegas muito rapidamente, ali no final da década de 60 e início da década de 70, quando vieram os anos de chumbo mesmo. E, por fim, outra coisa também muito real nessa história havia gente da ALN que era pensionista e não sabia do caso, que ficou sem receber porque a coisa foi assaltada e não sabia do caso. Por quê? E aí, de novo, Andor faz essa brincadeira, mas isso é cada vez mais relevante. Na época já tinha se inventado, havia uma necessidade de organização em rede. Se todo mundo sabe tudo que está acontecendo, uma pessoa cai e todo mundo cai. Você tem que fazer um elozinho pequeno com outro elozinho pequeno, com outro elozinho pequeno. A discussão, inclusive, o Rubem Paiva não sabia a história do Rubem Paiva, inclusive, da morte dele, por aí vai. É porque provavelmente ele sabia de muito pouca coisa. Ele tinha uma função muito mais... Alguém chega do lado dele, pede alguma coisa, ele dá. E muito menos, eu não sei para onde é que essa coisa que eu estou dando vai. Preciso que você receba alguém. Você sabe de que organização é? Não sei. Vou receber aqui em casa, vou esconder e depois vou mandar para fora.
Preciso não sei quanto de dinheiro. Você sabe para que ação é? Não sei. E por aí vai. Por conta disso, ele podia ser um ponto muito central e, ao mesmo tempo, saber muito pouca coisa. E, assim, a tortura... ele não tinha nada a entregar à tortura e, por conta disso, teria morrido. É possível que ele soubesse alguma coisa e não tivesse entregado. Muita gente morreu conseguindo ser heróico a ponto de sobreviver, de resistir à tortura. Num outro grupo, aí no grupo do Lamarca e por aí vai, minha tia, que era dessa Mana Longa, conta a história de um cara em São Pedro da Aldeia, terra da minha mãe, que não contou, amarraram ele num carro e arrastaram ele pelos paralelepípedos da cidade, e ele não contou apesar disso. Então, não se sabe tudo, mas no final das contas a ideia era, se você faz a coisa o mais descentralizada possível, a partir de elos e por aí vai, você consegue evitar que a coisa caia muito rápido. Que também aparece na série. A Momofa fica, puto, você está fazendo umas coisas aí, assaltou um negócio aqui, cara, vou contar para você, você quer que eu conte para você? Se eu contar para você, você está fudido. Tipo, é isso, você quer? É essa brincadeira que você quer? E aí, por fim, tem a coisa que eu acho que vale comentar, assim, pô, mas será que o Tony Gilroy leu uma coisa brasileira? Pois é. Será que foi coincidência ou ele leu uma coisa brasileira? Eu diria que sim, por conta do seguinte: se você vai buscar literatura revolucionária e tentar falar, algumas palavrinhas você vai colocar lá. Então, eu acho que se você colocar book, urban warfare, pô, tem um resultado muito óbvio. Tem um resultado muito óbvio, que é o pequeno manual do guerrilheiro urbano do Marighella. E aí, no pequeno manual do guerrilheiro urbano, não vai contar essa ação em detalhes. Ele não, obviamente, ele não estava escrevendo um livro no meio da ditadura com um diário de todas as coisas que ele fez. Imagina, seria a coisa mais cabaço do mundo. Ele estava fazendo um guia geral de como fazer as coisas, mas muitas coisas que ele estava escritas ali eram diretamente inspiradas no que ele viveu. E quem fala disso esse livro do Mário Magalhães comenta isso, que é tipo assim, olha, eu peguei o livro, comparei com a história da vida dele e disse, quando ele dá essa recomendação aqui, isso aqui foi que ele aprendeu com fulano que morreu. Isso aqui foi aprender o que fulano que foi pego. Isso aqui foi aprender o que aquilo ali deu errado, não sei o quê, e por aí vai. O livro é de junho de 69. Então, se o Tony Gilroy chegou e pegou e disse, cara, vou pegar vou ler esse livro aqui e vou ler uma biografia do Marighella para entender quem é o cara que leu, ele pegou a história completa do assalto da Van do Ipec, que foi a primeira ação no Rio de Janeiro. Então já tinha primeiro foi o maior assalto na época, depois foi a primeira ação na segunda maior cidade do país, então tinha uma relevância dali. Então não é tão difícil assim imaginar que isso foi relevante, que esse livro chegou na mão dele. E uma coisa a mais, o livro inspirou várias pessoas em vários outros lugares, em especial os sandinistas da Nicarágua. Muitos deles eles liam o Livro Vermelho, o mini manual do guerrilheiro urbano, em todas as suas formações. Todo mundo lia os dois livros inteiros antes de começar a agir. Muito bom, Caio Almendra. Agora, os ouvintes do Viracasacas têm uma função, que é incomodar o Tony Gilroy nas redes sociais e dizer, escuta, por acaso você conhece a história? Temos uma teoria. Andor era brasileiro? Me responde aí. O Diego Luna eu sei que é mexicano. E tem detalhe mais, né? O Diego Luna parece que ele era dessa mão longa do zapatismo, né? Que ele teria uma relação... que ele tem uma relação próxima com a parte assistencialista do zapatismo. Se jogar no Google, na Wikipédia dele, vai ter a descriçãozinha da relação dele com o zapatismo. Mas a gente tem essa função, né? Ficar lá perguntando, e aí, você, o Andor era brasileiro? Aquilo ali passou em Niterói? Era rainha? Aquelas estrelas explodindo no espaço, era a Rainha Elizabeth?
Muito bom, muito bom. Então é isso, Caio. Obrigado de novo, cara. Agora complementamos. Agora temos Andor em Niterói. Valeu mesmo. Valeu, querido. Um abraço. Um abraço.